Olá, galera do 8º ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós vamos falar do princípio fundamental da contagem. O que é isso daí? Bom, o princípio fundamental da contagem, o próprio nome já diz, né? A contagem, e nós vamos utilizar muito ele nas nossas próximas aulas, quando formos falar de probabilidade. Então, para a aula de hoje, você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, o lápis, a borracha e também uma calculadora. Mas a calculadora é opcional, se você preferir fazer os cálculos ali, né, mentalmente ou de repente usando o lápis e o papel, fica a sua escolha. E os objetivos da nossa aula hoje são compreender o princípio fundamental da contagem em suas diversas abordagens e sua importância para auxiliar na tomada de decisões de problemas e resolver problemas diversos utilizando o princípio fundamental da contagem e também compreender e utilizar diagramas como meio para solucionar problemas de contagem. Princípio multiplicativo. O que é o princípio multiplicativo? É o princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Estamos falando da mesma coisa. O princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo é muito útil na investigação de possibilidades para determinar a probabilidade de eventos e fenômenos. Então, como eu disse antes, este é um assunto de fundamental importância que vem antes de nós estudarmos e falarmos de probabilidade, justamente por isso, né? Pela importância que ele tem das investigações e por isso que ele vem antes de probabilidade. Quando chegarmos em probabilidade, para o estudo dos fenômenos, dos eventos, já termos estudado ele vai ser de fundamental importância. Não é simplesmente contar, como o nome diz, né? Tem umas combinações também que são feitas com os números e as combinações de números. Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, um cadeado como este aqui. Este é um cadeado de segredo, né? De código ali. O nome bem ao certo aqui, né? Mas o fato é que ele tem aqui uma rodinha ali, vamos dizer assim, né? Uma engrenagem de 0 até 9, né? Indo daqui no sentido que vai para lá, sentido, acho que anti-horário ali, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Tem um número que quando está ali bem certinho naquele número, né? Por exemplo, alinhado aqui, um número com essa engrenagem, com essa e com essa aqui, que naquele número daquela engrenagem abre um espaço aqui, né, a fenda, e aí é possível puxar ali a parte que prende o cadeado. Bom, vamos supor que eu não sei a combinação. Se eu não sei a combinação, eu posso imaginar que se eu fizer 0, 0, 0, puxar, não abrir, eu vou tentar 0, 0, 1, depois 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 0, 5, 0, 0, 6, 0, 0, 7, 0, 0, 8, 0, 0, 9. Se não abrir com nenhuma dessas, eu vou pular para a próxima, que seria o 0, 1, 0, depois 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 3. A mesma coisa que eu fiz na primeira vez, com a primeira rodinha, mudando para cada uma dessas. Então eu poderia calcular ali um número de combinações possíveis, o número total de combinações, né? E aí, medindo o tempo que eu levo para fazer, por exemplo, uma volta do meio, uma volta inteira da última lá, eu posso, com este número de combinações, calcular o tempo que eu iria demorar para abrir o cadeado, né, testando todas as combinações possíveis. Pô, professor, mas você está ensinando o aluno, o estudante aí a abrir cadeado? Como assim? É para arrombar? Não, não. Lembre-se que para planejar os sistemas de segurança, e eu não estou falando de um cadeado como esse, estou falando de um sistema de segurança, por exemplo, de uma rede de internet, ou de um software, ou de um site, ou do banco, é necessário se pensar nisso. É necessário se pensar em quantos códigos nós precisamos ter na nossa senha do nosso site, do nosso sistema, para ter segurança. Ao atribuir um nome de um login para uma pessoa, vamos utilizar caracteres apenas numéricos ou com letras também. E se vamos utilizar, quantos caracteres vamos utilizar? Quantos dígitos ali vamos utilizar? Então, essas combinações numéricas, com letras ou símbolos, nós, estudando elas e estudando todas as combinações possíveis, né, a contagem, o princípio fundamental da contagem, nós conseguimos planejar situações como estas, certo?
Então, vamos falar aqui de quantas opções diferentes. Por exemplo, o combo de uma lanchonete é formado por suco, sanduíche e sobremesa. As opções de suco são laranja, morango ou uva. Os sanduíches podem ser de frango ou de carne vermelha. E a sobremesa é chocolate ou bala. Quantos kits diferentes um cliente pode montar? Quantos combos ali ele pode montar escolhendo isso daqui? Bom, vamos ver aqui, ó. Escolhendo o sanduíche de frango. Eu posso escolher sanduíche de frango, o cliente, né, pode escolher sanduíche de frango, suco de laranja e a sobremesa de chocolate. Essa é uma opção. Ou pode ser sanduíche de frango, suco de laranja e a bala. É a segunda opção. Pode ser sanduíche de frango, suco de morango e o chocolate. 3 opções. Ou sanduíche de frango, suco de morango e a balinha. 4 opções. Sanduíche de frango, suco de uva e o chocolate seria a 5ª opção. E ainda tem o sanduíche de frango, o suco de uva e a balinha como 6ª opção. Então, para o sanduíche de frango, são 6 opções. O que significa que para o sanduíche de carne bovina aqui, ou de carne vermelha, também serão mais 6 opções, certo? Então, somando estas 6 opções que temos aqui, com mais estas 6 opções que temos aqui, o cliente ele tem 12 opções diferentes de escolher ali o seu combo, né? Isso responde à pergunta ali. Agora, o total de possibilidades. Contudo, nem sempre teremos espaço e tempo para desenhar as possibilidades. Então, precisamos entender os cálculos que nos permitem fazer essa análise. O que está querendo dizer aqui é, neste caso, nós tínhamos apenas 2 sanduíches diferentes, de carnes diferentes, 3 opções de sucos e 2 sobremesas. E no caso de termos ali mais opções de sanduíches, outras opções, por exemplo, de cachorro-quente, outras opções ali de suco, né, refrigerante e outros tipos de bebidas, sobremesa, sorvete, vários sabores de sorvetes. Então, neste caso, como que a gente iria ficar desenhando e fazendo ali todos aqueles risquinhos para saber quantas opções totais teriam? Seria mais fácil realmente utilizar as operações matemáticas, né? Isso iria nos facilitar ali para saber o resultado. E como fazer isso? Bom, nós temos ali, né, no exemplo anterior, tínhamos 3 opções de suco, 2 opções de sanduíche e 2 opções de sobremesa. Percebeu que, se multiplicarmos aqui as 3 opções de suco pelas 2 opções de sanduíche, já dá 6, né? Pelas 2 opções de sobremesa, 3 vezes 2 vezes 2 vai dar as 12 opções. Então, basta multiplicarmos as opções que temos, né? Olha só, o princípio fundamental da contagem é a multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades. Então, para determinar o total de possibilidades, basta multiplicarmos as opções que forem dadas. Vamos ver como isso funciona aqui? Olha só. Um restaurante oferece em seu cardápio 4 tipos diferentes de carne. Então, temos aqui carne bovina, suína, frango e peixe, que podem ser servidos com 3 tipos de acompanhamentos: arroz branco, massa e salada. De quantas maneiras diferentes se pode escolher um prato formado por uma carne e um acompanhamento? Eu vou dar um tempo para você pensar nisso daqui. Você pode fazer a mesma coisa que fizemos antes também, naquele exemplo da lanchonete, do combo, e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
corrigir aqui. Então, quantas maneiras diferentes? Vamos fazer aqui a nossa operação. Ó. Eu tenho 4 opções de carne, né? Bovina, suína, frango e peixe. 4 opções. E 3 opções de acompanhamentos, né? Arroz branco, massa e salada. Basta, então, multiplicarmos ali as 4 opções de carne pelas 3 opções de acompanhamentos. E aí, 4 vezes 3 são 12 maneiras diferentes de elaborar ali o cardápio. Tranquilo, né? Então, vamos em frente aqui. Agora eu tenho um problema. Em uma sala de aula de 8º ano, com 25 estudantes, 2 serão escolhidos para assumir os cargos de representante de sala e de suplente. De quantas maneiras distintas essa dupla poderá ser formada? Vou dar um tempinho para você pensar nesse e já já estamos de volta. E aí, de quantas maneiras distintas essa dupla poderá ser formada? Vamos ver aqui, 25 opções para representante de classe, certo? Nós temos 25 estudantes e qualquer um destes pode assumir o cargo. 2 serão escolhidos. Bom, a partir do momento que eu tenho 25 opções para escolher o nosso representante ali, né? Aí um deles foi escolhido, beleza. Um estudante foi escolhido para representante. Então esse daqui tira ele que ele já foi escolhido. Agora vamos escolher um suplente. Quantas opções temos para suplente? Bom, tinha 25, mais um já saiu, agora temos 24 opções para suplentes. Então, no início eram 25 opções. Foi escolhido um representante, aí sobraram 24 opções para suplentes. Ao multiplicar 25 por 24, nós temos o total de opções no início, né? Quanto que vai dar aqui? 600 maneiras diferentes.
Então, de quantas maneiras diferentes nós poderíamos formar esta dupla? 600 maneiras, certo? 25 no início, depois multiplica por 24. Depois que tiver escolhido o representante, restaram 24 opções, porque restaram 24 estudantes ali, certo? Vamos em frente. Vamos falar aqui do diagrama de árvore. O que é este diagrama de árvore, afinal? Olha só, este exemplo primeiro você já vai entender. O João está em um hotel e pretende visitar o centro histórico da cidade. Partindo do hotel, existem 3 linhas de metrô que levam ao shopping e 4 ônibus que se deslocam do shopping para o centro histórico. Então, como ele poderia fazer esta viagem, né, este caminho do hotel até o centro histórico, né? Sendo que ele teria que escolher ali uma das linhas de metrô e uma das linhas de ônibus para levar ele até lá. Primeiramente o metrô, depois o ônibus. Olha como que a gente poderia elaborar um diagrama aqui, ó. Esse é o famoso diagrama de árvore. De árvore, aqui nesse caso a árvore está de lado, né? Se ele colocar ele em cima assim, né? Ficar como se fosse uma árvore genealógica ali. Então, aqui ele está de lado, mas não tem problema. É o mesmo sentido, né? Aqui seria o hotel e o M1 seria a linha do metrô 1, o metrô 2 e o metrô 3. Então ele teria essas 3 opções de metrô. A partir do momento que ele escolheu o metrô 1, por exemplo, ele teria 4 opções de ônibus, ou o ônibus 1, o ônibus 2, o ônibus 3 ou o ônibus 4. Então eu tenho 4 opções aqui, ó. Metrô 1, ônibus 1, metrô 1, ônibus 2, metrô 1, ônibus 3, metrô 1, ônibus 4. A mesma coisa aqui. Para o metrô 2, ônibus 1, 2, 3 e 4. É o metrô 2, ônibus 1, metrô 2, ônibus 2, metrô 2, ônibus 3 e metrô 2, ônibus 4. E para o metrô 3, a mesma coisa. Então são 4 opções, mais 4 opções aqui, mais 4 opções, o que me dá um total de 12 possibilidades. Certo? Beleza. Agora é com você. Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. Quantas combinações diferentes Ana pode formar com uma calça, uma blusa e um sapato? Eu vou dar um tempo para você pensar nesse e já já a gente volta para corrigir. Vamos corrigir aqui. Bom, de quantas combinações diferentes a Ana poderá formar uma calça com uma calça, uma blusa e um sapato? Bom, são 3 calças, 3 opções, e aí tem 4 blusas, são mais 4 opções, e 2 sapatos. O que eu vou fazer com essas opções mesmo? Segundo o princípio fundamental da contagem, nós temos que multiplicar as opções dadas, né? Então, eu vou fazer 3 multiplicando aqui as 4 blusas,
3 vezes 4 dá 12 e vou multiplicar os dois sapatos. 12 vezes 2 vai me dar 24 combinações diferentes. Então, tenho 24 maneiras diferentes. A Bruna, né? A Ana, quer dizer, a Ana ali, ela tem 24 maneiras diferentes de formar ali a sua vestimenta, o seu guarda-roupa ali, né? Então, vamos ao próximo aqui. Agora é um problema. Um professor elaborou uma prova com 5 questões e os estudantes deveriam respondê-la assinalando verdadeiro, V, ou falso, ou F, para cada uma das questões. De quantas maneiras distintas o teste poderia ser respondido? Vou dar um tempo para você pensar nessa, responder também, e daqui a pouco a gente volta. Vamos corrigir aqui. Este probleminha, ele dá uma noção de que pode ser de um jeito, de repente você fez de um jeito, vai ver agora como corrigindo aqui, né? Vai ver que é de outro. O professor elaborou uma prova com 5 questões e os estudantes deveriam respondê-la assinalando V para verdadeiro, F para falso. Então, nós tínhamos 2 opções ali em cada questão, né? Ela poderia ser verdadeiro ou falso, 2 opções. E aí você talvez tenha pensado, mas são 5 questões, então se são 5 questões, multiplica 5 por 2 opções, e aí teríamos 10 opções. Na verdade, não é bem assim, né? O que nós temos, na verdade, é 2 opções para cada questão. Então nós temos 2 opções, depois mais 2 opções, ou melhor, vezes 2 opções, não é mais. Então é 2 opções para cada uma. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 opções. 5 vezes isso daqui, porque são 5 questões. Lembra do princípio fundamental da contagem. Nós vamos multiplicar o número de opções de cada uma delas.
certo? E é isso que fizemos aqui. Então, este probleminha eu coloquei justamente para a gente verificar que é possível se confundir se não tomar cuidado muitas vezes ali. Tá? Muitos estudantes acabam fazendo 5 vezes 2, enquanto é 2 elevado a 5, né? E não 2 vezes 5. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 5, isso aqui vai me dar 32 maneiras distintas de responder a prova ali. Certo, galera? Então, vamos em frente. Outros problemas de contagem. Bom, agora vamos falar de alguns probleminhas mais complexos de contagem também. Quantos anagramas possui a palavra rosa? Anagrama, professor? O que é isso, anagrama? Para você que não sabe o que é um anagrama, anagramas são combinações, reorganizações com as letras de uma palavra. Então, a palavra é rosa. Se nós rearranjarmos aqui essas letras, ela poderia ser escrita assim, ó, R-S-O-A. Ou também poderia ser escrita R-S-A-O. Ou também poderia ser escrita como R-A-S-O, raso. Aí, né? Então, aqui nós temos 4 anagramas, 4 combinações diferentes das letras ali da palavra rosa, né? Só mudei as letras. Quantos anagramas esta palavra possui? Aqui só tem 4 que eu coloquei, mas é claro que tem mais. Como que a gente vai descobrir isso? Bom, imaginando aqui um espaço para cada letra, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicarmos as opções de cada uma. Lembra? Então, a palavra é rosa lá. Então aqui são 4 letras, eu vou multiplicar as opções que eu tenho aqui. Eu tenho 4 letras. Aqui eu tenho 4 opções. São 4 letras diferentes. Pode ser R, pode ser O, pode ser S ou pode ser A. Então, aqui eu vou ter 4 opções. É o número de opções para a primeira letra. Eu não coloquei nenhuma letra ainda, então eu tenho 4 opções. Agora, imaginando que eu tenha colocado ali uma letra já. Coloquei um A, por exemplo. Ah, então eu já não posso colocar o A aqui. Aqui vai ter o R, ou o O, ou o S. Uma opção já ficou ali na primeira. Então agora me sobram 3 opções, certo? Agora, partindo do princípio, eu já coloquei aqui uma e aqui também outra letra. Coloquei um A aqui, por exemplo, e aqui coloquei um O. Ainda me sobrou um R e um S. Então aqui eu tenho quantas opções para colocar? Aqui 2. Né? Aqui vai ser o número de opções para a terceira letra. Sobraram 2 opções, o R ou o S. Então vou colocar aqui 2 opções. Aí eu escolho, por exemplo, um S. Opa, então agora só me resta uma letra. Então só me resta uma opção. É a opção que eu vou colocar ali, ó, uma opção. E agora basta multiplicar o número de opções, né? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 vezes 1, continua sendo 24. Então eu tenho 24 maneiras diferentes de rearranjar estas letras aqui. Ó. Aqui nós temos 4 maneiras. Já mostrei 4. Mas ainda tem mais 20 maneiras diferentes de reagruparmos as letras ali e elas formarem um anagrama diferente desses aqui. 24 maneiras diferentes. Legal? Então agora é a sua vez. Quantos são os anagramas da palavra escola? Eu vou dar um tempo para você fazer esse, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
E aí? De quantas maneiras diferentes podemos formar ali a palavra escola, as letras da palavra escola? Vamos ver aqui. Olha só. Escola tem quantas letras? 6 letras diferentes, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos aqui. E eu vou multiplicar as opções, assim como fizemos anteriormente, né? Quantas opções eu tenho para colocar aqui na primeira letra? Sendo que eu tenho todas as letras à minha disposição. Não utilizei nenhuma delas ainda. Tenho 6 opções, né? Pode ser a letra E, pode ser a letra S, pode ser a letra C, pode ser a letra O, ou a letra L, ou a letra A. Então, escolhi uma opção, não sei qual. Coloco aqui. Então, aqui eu tenho 6 opções. Aí, a partir do momento que eu coloquei uma ali, já utilizei uma letra. Restam quantas opções para eu colocar aqui? Restam 5 letras ainda, né? Então, eu tenho 5 opções para colocar aqui na segunda letra. E assim por diante. Então, quantas opções eu vou ter aqui? Vou ter 4, né? Porque eu já usei 2 letras aqui anteriormente. Me sobram ainda 4 letras. Depois de eu colocar uma delas aqui, aí quantas opções me sobram aqui? 3 opções. Então, 3 opções. E aqui, 2 opções. E ali, uma única opção. O nome disso aqui é 6 fatorial. Você vai continuar estudando isso aqui no ensino médio. Mais para frente, você vai ir lá estudar análise combinatória, combinação, arranjo, permutação. Isso é uma permutação. Então, é um 6 fatorial, nós chamamos, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E quanto que dá isso aqui? 6 vezes 5 vai dar 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. E 360 vezes 2, 720. E aí, 720 vezes 1 continua sendo 720, né? Então, nós temos 720 anagramas da palavra escola. 720 maneiras diferentes de reagruparmos essas letras aqui e representarmos essas letras de uma maneira diferente. Olha que legal. Vamos lá. Outros problemas de contagem. Esse daqui das placas, este é bem legal. Quantas são as placas de automóveis que podem ser formadas por 3 letras e 4 algarismos? Este é o modelo de placa um pouco mais antigo, né? A placa mais recente já é uma placa, nós vamos ver depois ali, a placa que foi idealizada para que participássemos lá com a mesma placa do Mercosul, né? Ela muda com relação a essa daqui, ela tem 4 letras e 3 números. Esta tem 3 letras e 4 números. E quantas placas diferentes podemos formar desta maneira? Então eu coloquei aqui, ó. Essas aqui são as possibilidades de letras. A, B e C, né? A. Pode repetir letra? Pode, né? Pode ter a placa A, B, C, não tem problema. Assim como podemos repetir números também aqui, nas possibilidades de números, né? Pode ser a placa 0000? Pode. 0001? Pode. Então, não precisam ser números diferentes, não precisam ser letras diferentes. Então, quer dizer que no primeiro espaço aqui, eu posso colocar qualquer letra. Pode ser A, B, C, D, Y, X, qualquer letra do alfabeto. Então, são quantas letras do alfabeto? São 26 letras. Então, quer dizer que eu tenho 26 opções aqui. E como eu posso repetir as letras, eu vou ter 26 opções aqui também e 26 opções aqui. Vai ser 26 vezes 26 vezes 26. E aqui eu tenho opção para 10 algarismos. Pode ser o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. 10 opções. E aqui eu tenho 10 opções também, porque eu posso repetir algarismos. E aqui também, e aqui também. E isso vai me dar um total de 175.760.000 opções diferentes. Total de possibilidades, né? 175.760.000 é o total de possibilidades. É o total de placas que daria para formar aqui. Agora, se for uma placa nova, é com você, né? Se for a placa nova, essa daqui, ó. Então a historinha dela é, ó, desde 1º de setembro de 2018, as placas de identificação veicular do Brasil mudaram para seguir o padrão das placas utilizadas no Mercosul. E agora temos aqui, então, 4 letras e 3 algarismos. Quer dizer, 3 espaços, né, para números e 4 espaços para letras. Eu vou dar um tempo para você fazer essa aqui e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Vamos corrigir? E aí, de quantas maneiras diferentes será que daria para formar aqui o total de placas com essa aqui, né? Com essa placa do padrão Mercosul? Bom, para cada espaço aqui, eu coloquei ali um tracinho e para as letras aqui, então, são 26 opções diferentes. Aqui também é letra, 26 opções diferentes, né? Pode repetir, do A ao Z ali, aqui também 26. Opa, aqui é um número, então aqui são 10 opções diferentes. Agora aqui outra letra, 26 opções também. E os últimos dois são números, então são 10 opções. Multiplicando tudo isso aqui, ó, você pode mudar a ordem, né? Isso aqui é multiplicação. A ordem aqui dos fatores não vai alterar o resultado final ali, o produto. Então 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26 vai dar um número bem grande. Depois é só você multiplicar por 10, 10 vezes 10 que dá 1000, né? Aí é só acrescentar 3 zeros, aquele número ali que você chegar no resultado. E esse resultado é 456.976.000. Multiplicando 26 por 26 por 26 por 26, você vai achar lá 456.976. Aí basta multiplicar por 1000 para completar os 3 zeros. Então, quer dizer que poderiam ser formadas 400, o número total de placas utilizando este modelo seria de 456.976.000. Acho que ainda vai demorar para a gente conseguir atingir esse número de carros, né, ou placas, né, porque nem sempre a placa está rodando. Enfim, vamos pro próximo aqui. Agora temos um problema de algarismos distintos. Quantos números de 4 algarismos distintos, né, diferentes, podemos formar? É só essa pergunta. Vou dar um tempo para você pensar e daqui a pouco a gente volta para corrigir. E aí, conseguiu descobrir quantas maneiras diferentes podemos formar números com 4 algarismos? Vamos imaginar o seguinte, 4 algarismos, então, é isso aqui, né? Aliás, você sabe a diferença de número e algarismo? O número, por exemplo, 137, ele é formado por 3 algarismos, né? O 1, o 3 e o 7. Então, os algarismos são aqueles, né, apenas o algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E estes 10 algarismos são responsáveis por formar os outros, todos os números. Beleza? Aqui nós temos um número formado por 4 algarismos. Agora, se ele tem que ter 4 algarismos, eu não posso começar com 0. Concorda? Porque se eu começar com o 0, então ele não vai ter 4 algarismos, vai ter só 3. Se for 0, 3, 8, 9, vai ser o 389. E o 389 tem apenas 3 algarismos. Então eu não posso começar com o 0. Então aqui, no primeiro algarismo, pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Então eu tenho 9 opções aqui para o primeiro algarismo. A partir do momento que eu já usei um destes aqui, ainda me sobram 9 opções aqui. Porque aqui sim eu posso usar o 0.
Então, se eu posso colocar o 0 aqui, eu tenho o 0. Vamos supor que eu tenho usado 9 aqui. Aqui eu posso dar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 ou o 8. Tenho 9 opções aqui também. Então, 9 opções nessas duas. Agora, a partir do momento que eu já usei 2 algarismos anteriormente, me sobram apenas 8 opções e depois 7 opções. E aí, multiplicando essas daqui, né? 9 vezes 9, 81, vezes 8 e vezes 7, vai dar 4.536 números distintos. Quer dizer que existem 4.536 números com 4 algarismos. Legal, né? Então, vamos em frente aqui. O que vimos hoje? Vimos o princípio fundamental da contagem em suas diversas abordagens e sua importância para auxiliar na tomada de decisões de problemas. Resolvemos problemas diversos utilizando o princípio fundamental da contagem e vimos e utilizamos diagramas como meio para solucionar problemas de contagem. Nós iremos retomar este assunto na aula que vem, quando formos falar de probabilidade. Agora, para terminar a aula, eu vou deixar este pensamento aqui com você. É genial festejar o sucesso, mas é mais importante aprender com as lições do fracasso. Quem disse isso foi uma pessoa, com certeza, de sucesso. Este cara aqui, ó, ou pelo menos aparentemente de sucesso, o Bill Gates. Durante muitos anos, foi o homem mais rico do mundo. Espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima. Até lá!